Você já comprou algo sem saber utilizar e se arrependeu logo depois? Pois é, eu comprei uma impressora 3D usada e ó, só me lasquei. Mas calma porque o final muda e muito, então vem comigo, acompanha o vídeo até o final e eu vou te contar obviamente porque eu comprei uma impressora 3D, os desafios que eu enfrentei e óbvio, o que eu pretendo fazer com ela, mas depois da vinheta. Fala galera, a Bugiganga 3D está no ar, o mais novo canal de impressão 3D onde a criatividade vence o orçamento. Se você curte o vasto mundo da impressão 3D, aproveita já se inscreve aqui no canal, ative o sino de notificação e óbvio, dá o like nesse vídeo porque vai vir muita coisa boa por aqui, tá bom? Primeiro de tudo, por que eu comprei uma impressora 3D? Eu não sei. Sério, eu absolutamente não sei, mas eu sei que eu comprei e que eu estou muito feliz, de verdade. Eu vou tentar usar ela para tudo, para o que der, para o que eu puder, para o que ela permitir, mas nem tudo são flores, então vamos por partes. Bom, primeiro de tudo, como surgiu a ideia de eu comprar uma impressora 3D? Bem, eu estava vendo alguns anúncios de carros no marketplace do Facebook e do nada, sério, do nada apareceu uma impressora 3D à venda em meio aos anúncios de carro e a minha cabeça automaticamente fez... Eu comecei a ter um zilhão de ideias do que eu poderia fazer com uma impressora 3D. E quando eu me dei conta, eu já não estava mais procurando por carros, e sim eu estava procurando impressoras 3D. E aleatório, não é? Mas foi assim que eu acabei me envolvendo com esse vasto mundo e conhecendo um pouco mais a respeito, acredite ou não. Bom, eu fiquei com essa ideia na cabeça por muitos dias, durante várias semanas, e eu comecei a fazer pesquisas tanto no marketplace do Facebook quanto pela OLX, e eu encontrei a impressora perfeita. Sim, ela é perfeita. E não, ela não é nova e tampouco de última geração. Pelo contrário, ela é usada e ela é bem antiga. Bom, mas ela funciona e ela é perfeita porque ela coube no meu orçamento, tá bom? Então, como foi o processo? Eu conversei com o vendedor, fiz algumas perguntas básicas para saber como a impressora estava, a saúde dela e tudo. E na cara e na coragem eu comprei. Bom, eu combinei de ir no prédio onde ele mora e tive de atravessar São Paulo. Basicamente foram 3 horas de viagem contando ida e volta. Foi durante a semana, já tarde da noite. Cheguei em casa cansado, só o bagaço. Mas bem feliz e bem empolgado e com certeza ansioso para imprimir vários actions figures. E o caramba, né? Mas, como vocês sabem, a alegria de pobre dura bem pouco. Bom, como eu não entendo absolutamente nada de impressão 3D, procurei alguns vídeos, vi alguns tutoriais e vi a galera usando muito um tal de Cura instalado no computador. E aí eu pensei o quê? Opa, é esse mesmo. Fui tentar instalar o abençoado e adivinha, os primeiros problemas surgiram aqui. Galera, a minha máquina ela é tão antiga, tão limitada, que não permite a instalação do Cura porque o programa é pesado e exige um tal de OpenGL 2.0 instalado na máquina. Inclusive eu vou até fazer um vídeo do meu setup de impressão para vocês verem que não é brincadeira. Mas continuando a história, eu tentei instalar o Cura de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Eu tentei instalar o OpenGL 2.0, mas como a minha máquina ela não tem placa de vídeo e o onboard dela não suporta, não teve como. Eu tentei instalar as versões mais antigas do Cura e também não deu certo. Eu fiquei, ó,
dias e dias procurando uma solução para instalar o Cura, não consegui de maneira alguma, até que eu desisti de instalar ele e procurei por outros softwares mais leves, e aí eu acabei optando pelo Raptor Host. Nem sei também se é assim que se pronuncia. Bom, beleza, eu instalei o Raptor Host na minha máquina, e óbvio, a animação ela voltou, fiquei todo alegre de novo, empolgação lá em cima, e daí eu voltei a pensar, né? Agora eu vou imprimir tudo o que der. Conectei a impressora na máquina, coloquei para funcionar e... adivinha? Sim, foram novos problemas, mas dessa vez não foram na minha máquina, e sim na impressora. Bom, a abençoada, ela aquecia o hot end até uma temperatura ideal, mas quando começava a mexer, a imprimir, ela dava uma queda grotesca na temperatura. Tipo assim, ela aquecia até 200, 210 graus, que era o que eu pedia para ela fazer, mas quando ela começava a mexer para fazer a impressão, a impressora ela tinha uma queda de temperatura para 120, 130. Então, era assim, de uma vez. E aí, consequentemente, né, ela entendia que a temperatura não estava no nível adequado e acabava não imprimindo nada. E, de novo, eu não manjo nada de impressora 3D, nada mesmo. E aí eu comecei a pesquisar possíveis causas e soluções. Bom, nisso foram dias e dias de pesquisa, até que eu descobri o problema. E adivinha? A abençoada ela não tinha um sensor de temperatura, ou se ela tinha, ela não estava funcionando. Então, eu tive de comprar esse sensor de temperatura e aguardar também mais alguns dias até a entrega. Bom, beleza, alguns dias de espera. Aquela ideia que eu tinha inicialmente e os brilhos nos olhos ao ter comprado uma impressora foram sumindo, eu fui ficando bem desanimado. Alguns dias se passaram, até que o produto ele foi entregue, eu fiz a instalação do sensor de temperatura, obviamente eu pesquisei como faria isso, liguei a abençoada e ó, da hora, a temperatura ela tava aquecendo e tava se mantendo conforme eu configurava. Então eu testei, eu acho que até 230 graus. Tava bacaninha. E eu pensei, agora vai, né? Agora vai dar certo. Aí eu baixei alguns arquivos de formato STL, mandei para o programa Raptor Host para ele fazer impressão, fiz os fatiamentos, todo empolgado, todo feliz, todo alegre. A temperatura começou a subir de acordo com o que eu tinha configurado. Eu naquela expectativa imensa, eu falei, eu vou fazer a minha primeira impressão. A impressora começou a fazer uns rodopios e girava para lá, voltava para cá. A mesa também começou a mexer, ia para frente, ia para trás. Toda uma configuração muito bem bolada ali. E eu como? Fascinado vendo tudo acontecendo. Na hora que eu pensei que foi, não foi. Não tava saindo nada pelo bico. Ou seja, o bico tava entupido. Meu, daí eu sei que nesse vem vai tinha sido alguns dias muito difíceis e eu acabei desanimando completamente da impressora 3D. Eu fiquei de verdade bem bravo, bem pistola. Eu até mandei mensagens pro vendedor dizendo que ele tinha me vendido uma impressora bichada com problema, que ele tava me passando a perna e eu acabei deixando ela de canto. E inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, eu peço muita desculpa, eu que sou bem leigo e não tava sabendo mexer mesmo. Bom, enfim, dando continuidade na história. Eu esperei por 5 minutos ali de canto e 5 minutos depois onde eu tava. Eu tava mexendo nela de novo para tentar solucionar o problema. Porque eu sou desse tipo, eu não quieto enquanto eu não consigo. Eu acho que alguns de vocês são assim também. E lá vamos nós de novo, né? Novas possibilidades de pesquisas, novas possibilidades de problemas. E aí eu desmontei o hot end, desmontei o bico, tinha um plástico dentro e eu arranquei esse plástico e joguei fora. E aí eu pensei assim, eu desobstruí a passagem, agora vai. Mandei para imprimir de novo. Começou a sair filamento para tudo quanto é lugar, saía por
cima do hot end, por baixo do hot end, pelo meio do bico, saía por tudo quanto é lugar, menos por onde tinha de sair. E aí, de novo, foram várias e várias e várias pesquisas, várias possibilidades, e eu descobri que o plástico que eu tinha jogado fora, na verdade, ele é uma peça importante para a impressora e é um tubo que chama PTFE. E ele fica ali justamente para que o filamento passe, ele amoleça, saia pelo bico e não obstrua a passagem. E eu arranquei ele. Então, o que eu tive de fazer de novo? Eu tive de fazer uma compra, aguardar outros dias até a entrega, esperar, me desanimar enquanto ameio tudo isso, até que o tubo PTFE ele foi entregue. Bom, o tubo chegou, eu coloquei ele direitinho, pelo menos eu acho que eu coloquei ele direitinho na impressora. E já desanimado, eu pensei qual que é o próximo BO que vai dar para que eu consiga realmente imprimir, né? E simplesmente mandei imprimir. Só que para minha surpresa, imprimiu. Imprimiu, cara, imprimiu. Eu consegui fazer a minha primeira impressão. Tipo assim, eu consertei e agora eu vou fazer vários act figures boladão. Aqueles grandão mesmo assim, top, colorido, cheio de detalhe que brilha no escuro. Foi o que eu pensei, mas quem disse? A minha primeira impressão foi essa daqui, ó. Essa foi a minha primeira impressão. E, na real, eu achava que era apenas baixar um arquivo, jogar no programa, mandar imprimir e esperar ficar pronto. Eu tava totalmente enganado. Cara, é muito detalhe. Precisa mandar configurar extrusor, precisa configurar velocidade de extrusão, precisa configurar velocidade de extração, precisa configurar velocidade de retrusão. Cara, é muito detalhe. É espessura de bico, entre outras coisas que eu ainda não sei mexer. Mas a pergunta é, eu desisti? Nada. Estudei um pouco sobre as configurações básicas, fiz uns testes aqui, outro ali, uns ajustes aqui, outro ali, mandei imprimir de novo e, para minha surpresa, bom, o resultado ele foi bem melhor, né? É claro que não tá uma qualidade 100%, nível expert daquelas pessoas que manjam pra caramba, mas vamos dizer que de nota -1, eu fui pra uma nota 5, talvez. Então, olhando aqui os dois lados, né? Eu acho que dá pra ver que mudou muito, né? Mas o que vocês acham? Comentem aí pra eu saber. Ficou bom? Ficou meia boca? Dá pra melhorar? Me deem dicas, eu literalmente sou leigo no assunto, eu não entendo nada. Eu tô aqui como um entusiasta, eu tô aqui por leve, livre, espontâneo impulso. Aí eu também não posso me esquecer que o material que eu tava utilizando pra fazer isso daqui, ele não era novo, tá? Era um material que o antigo dono da impressora ele me deu para eu fazer testes e testar o funcionamento da impressora. E que, assim, pelo que eu pesquisei sobre materiais, parece que esse material ele já estava bem zoado. Porque ele estava bem quebradiço, tipo um macarrão cru, que você pega e ele dá aqueles estralinhos, sabe? Esse material estava desse jeito. Então, assim, para um material ruim, uma pessoa ruim que não manja, com configurações ruins, com uma impressora antiga e programa ruim, computador ruim, setup ruim, tá aqui, imprimiu. O importante é esse, imprimiu. E assim, para minhas primeiras experiências, eu acredito que isso esteja sendo bem válido, tá? O importante é que eu fiz ela funcionar e que agora ela tá imprimindo e que eu vou continuar a imprimir, óbvio. Mas aí a pergunta aqui não cala, né? Talvez vocês
estejam pensando, e óbvio, eu também estou pensando aqui. E assim, quais são os próximos passos? Quais são os novos planos? Será que eu monto um negócio voltado à impressão 3D, uma fonte de renda? Será que eu comece a vender sobre encomenda? Bom, por enquanto eu não sei, tá? Eu sei que eu vou usá-la como um hobby, isso é óbvio, como um passatempo, porque é uma delícia ver isso daqui sendo construído. Eu também vou estudar um pouco sobre impressão 3D, isso é óbvio, vou aprender mais, tanto em relação aos programas, quanto às técnicas, os tipos de materiais e temperaturas e velocidades e tudo que tiver direito e for relacionado à impressão 3D. E eu vou usar esse canal aqui como um meio de divulgação das minhas evoluções, tá bom? Então, obviamente, eu vou criar coisas úteis para o dia a dia, então coisas que eu talvez precise para o meu escritório e dê para criar com ela, eu vou criar para me ajudar e eu, óbvio, economizar uma graninha, coisas para o quarto, coisas para casa no contexto geral, coisas do cotidiano e, óbvio, coisas inusitadas e engraçadas também, porque a gente tá aqui para se divertir, tá bom? E eu tô com uma ideia bem bacana também de fazer sorteios, tá? Exatamente, você não ouviu errado, fazer sorteios. Então, eu quero sortear impressões 3D aos inscritos que forem chegando no canal e também usar o canal de alguma forma para ajudar e para incentivar as pessoas a darem pontapés iniciais nos projetos. Vocês vão ver que ao longo dos vídeos, não nesse em específico, mas nos próximos vídeos eu vou falar um pouco a respeito sobre investimentos, né? Então, o que a gente precisa ter para dar um pontapé inicial no nosso negócio? Será que a gente precisa ter um investimento alto? Será que a gente precisa realmente comprar coisas caras, tecnológicas, de última geração? Ou será que a gente consegue fazer um aproveitamento daquilo que a gente já tem em casa e talvez com um ajuste aqui, outro ali, né? As famosas gambiarras, fazendo as nossas bugigangas, será que a gente consegue sair, dar um pontapé inicial e com os retornos daquele inicial nós fazermos investimentos? É o que eu quero passar nesse canal. Vocês vão ver que os meus computadores eles são muito antigos, eles não são nada potentes, a impressora em si também, como já diz o vídeo, é uma impressora usada, então não tem nada de novo, não tem nada de tecnológico, e é o que eu quero mostrar para vocês, que sim, é possível fazer as coisas contanto que vocês tenham força de vontade, criatividade, perseverança e respeitarem os processos, né? Porque as coisas não acontecem do dia para a noite, isso nós sabemos. Então nós temos de persistir, de perseverar e de fazer dia após dia as coisas darem certo. As coisas elas só dão certo quando nós insistimos e fazemos ela dar certo. Não é na sorte, é na garra, é na luta. Beleza? Bom, eu me dispersei um pouco do assunto aqui, mas vai fazer parte do canal, então eu acho válido adiantar algumas coisas. Mas voltando o assunto aqui para o foco principal do vídeo. Qual foi a impressora 3D que eu comprei? Quanto que eu gastei nela? Valeu a pena? Eu tive lucro ou eu tive prejuízo? É o que nós vamos ver. Primeiro que a impressora que eu comprei ela é do modelo Anet A8 ou Anet A8, eu não sei como se pronuncia. Mas, pelo que eu pesquisei, eu sei que essa impressora ela não é nova, tão pouco tecnológica, ela é bem antiga, ela tem no mínimo aí uns 10 anos de mercado. Beleza? Então, com certeza, vocês vão estar pensando assim. Ai, Wesley, com tantas opções disponíveis no mercado para você comprar, comprou logo a Anet A8? Sim, eu comprei justamente a Anet A8 porque eu encontrei ela no valor de R$350, acredite você ou não. E levando em consideração que ela foi anunciada na OLX, lá tem uma política de garantia de segurança, né? Para quando a pessoa tentar te dar um golpe, você ter o ressarcimento do teu dinheiro. Então tinha uma taxa de garantia de R$22,99 para que eles segurassem o meu dinheiro até eu receber o produto. Então o total da impressora, contando o valor mais a taxa da OLX, foi de R$372,99. E
acredite ou não, eu achei barato, né? Eu não sei qual a faixa de preço das impressoras, tampouco quais os modelos nós temos disponíveis nos mercados, mas a questão é que eu achei bem em conta, beleza? Mas aí se nós formos contar adicionais, né? Eu tive de buscar, então eu tive de gastar gasolina tanto na ida quanto na volta, colocar mais uns R$ 50 de gasolina. Fora os imprevistos, né? A impressora ela não estava bem alinhada, então eu tive de comprar o sensor de temperatura e também comprar o tubo PTFE que eu mesmo arranquei, né? Então foram R$ 32,90 do sensor de temperatura, mas R$ 26,98 do PTFE, né? Do tubo PTFE, contando o frete já também na entrega. Então, fazendo essas somatórias, né? Tanto do produto lá na OLX quanto os imprevistos e a locomoção para buscar a impressora, saiu no total de R$ 482,87, tá bom? E assim, na minha humilde opinião, apesar dos pesares, né? Apesar das dores de cabeça que eu tive no início, dos gastos adicionais que eu tive, dos dias, vários dias perdidos e vários feriados prolongados que eu dei a sorte ou azar de ter tido os feriados prolongados aí nesse período. E assim, para mim ainda valeu muito a pena, né? Eu acho que não vai haver uma outra impressora nessa faixa de preço tão cedo, mesmo sendo usada, né? Eu acho que uma impressora 3D no valor de R$ 350 anunciada, funcionando, ainda ganhei brindes, né? Não comentei aqui, mas eu ganhei 12 bicos de extrusão, ganhei um hot end, ganhei o resto do filamento, ganhei suporte para o filamento, ganhei algumas outras pecinhas em 3D, tudo bem que algumas estavam já quebradas, né? Eu acredito que era para suporte da impressora, não sei, mas para esse valor, com as coisas que veio, eu acredito que não se ache no mercado. Mas vocês, o que vocês acham? Vocês acham que foi um bom ou mau negócio, que eu paguei barato ou que eu paguei caro? Será que dava para mim ter achado uma outra impressora, talvez melhor, mais tecnológica, mais atualizada, pelo mesmo custo-benefício ou pela mesma faixa de preço? Será que dava para mim achar uma outra impressora 3D, talvez mais barato? Não sei, comentem aí. Eu quero muito saber a opinião de vocês e até para mim me atualizar em relação a valores e modelos de impressoras, né? Acho que é bem válido essa interação inicial aí com vocês, para vocês me ajudarem a conhecer mais esse universo, beleza? Bom, e as minhas impressões, elas ficaram apenas nisso? Não, eu usei o resto do filamento para fazer algumas outras coisas aqui, e eu quero mostrar para vocês também me darem uma ajuda e me ensinarem a resolver alguns probleminhas aqui. Bom, vamos lá. Eu pesquisei algumas coisas em relação à própria impressora e eu vi que dá para fazer alguns upgrades nela, né? Colocar uns negocinhos aqui, outros ali. E de imediato eu fiz a impressão de 4 engrenagenzinhas dessas daqui, ó. Que para mim não ficaram ruins não, viu? Ficaram até bem bacaninhas, apesar de terem aqui alguns fiapos, não sei como vocês chamam, né? Teia de aranha, alguma coisa. Eu criei 4, né? E pelo que eu entendi é para a gente colocar nessa partezinha da molinha ali, né? Partezinha da mola, que quando nós formos nivelar a mesa, ela vai ficar mais fácil de ser ajustada, né? Então isso daqui eu já pretendo utilizar. Talvez eu imprima em outra cor ou com filamento novo que eu estou esperando chegar. Estou esperando chegar. Imprimi também aqui um chaveiro de gato como teste que eu achei lá. Eu falei, pouco filamento que vai, né? Ficou bom, mas ficou ruim, né? Como que é assim, ficar bom, mas ficar ruim, né? Saiu o formato de gatinho, imprimiu, que é o importante, mas a qualidade não tá 100%, né? Mas eu acredito que isso daqui com o tempo eu consiga melhorar. Eu tentei fazer impressão também de suporte para filamento que ficasse em cima da impressora, né? Algumas peças ela
Algumas peças, elas até que começaram a sair bem bacana. Inclusive, isso daqui eu nem sei alterar ainda no programa, né? Mas essa daqui, ó, como que ela já saiu bem zoada, né? Bem zoada. E aí eu fui pesquisar o porquê que ela tava saindo assim. Eu descobri que para algumas peças ou algumas posições que vocês colocam, né? Algumas partes da impressão tecnicamente fica no ar, né? Então começa a ser impresso no ar. E isso acaba deixando o filamento torto, acaba caindo e acaba virando essa bagunça aqui, né? E aí eu vi que a gente pode ou alterar a peça para ela fazer uma impressão começando com uma estrutura já desde o chão, né? Desde a base. Ou a gente pode colocar alguns suportezinhos, vocês chamam de torres, pirâmides, alguma coisa nesse sentido, né? Para quando eu começar a imprimir, não ter essa queda. E quando eu imprimi isso aqui eu não sabia, então por isso que ficou assim. Então eu já aprendi uma coisa a mais aqui também, né? E aí eu imprimi também a Love Rose. A Love Rose. Beleza? Esse aqui eu acho que foi o mais legalzinho que ficou até então, né? Porque imprimiu. Mas também tá cheio de teia de aranha. Não sei como que vocês chamam isso daqui. Mas tá aqui. E imprimi uns texugos aqui também. Uns bebês ornitorrinco. Sei lá. E eles também, ó, ficaram... Principalmente na parte do rabo aqui, ó. Não sei se vai focar. Mas... ficou cheio de fiapinho. Então... eu queria saber muito como que configura para isso daqui parar de acontecer. Eu não sei se é em relação à velocidade, eu não sei se é em relação à temperatura, eu não sei se é em relação à quantidade de filamento que está saindo. Eu não sei se é a influência dos três de uma vez e eu tenho que mexer em tudo. Então, vocês podem estar me ajudando aí, me dando dicas, principalmente quem tem esse modelo de Anet A8 ainda utiliza. Me passem aí as coisas que dá para fazer nela, upgrades, arquivos e o que mais puder aí, tá bom? E galera, esse daqui foi o primeiro vídeo do canal Bugiganga 3D. Eu agradeço imensamente se você acompanhou este vídeo até o fim. E óbvio, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, dá tempo. Então se inscreva, ativa o sino de notificação e fica atento porque vai vir muitos vídeos bons em breve, beleza? Eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.